Olá, como vai? Meu nome é Fausto Zambuja Machado, aqui do Café com o Doutor. E hoje nós vamos falar um tema bastante pertinente. A gente vai falar sobre a doença de Alzheimer. Na realidade vai ser uma série de vídeos. Aí você fala assim, mas qual a importância para mim? Eu vou mostrar para você que vai ser tão importante para você quanto para aquelas pessoas que cuidam como paciente de doença de Alzheimer. E hoje vai ser uma parte inicial para a gente conhecer a doença, quais são os seus sintomas mais comuns e espero que você goste. A doença de Alzheimer é uma doença do cérebro que ela tem um caráter crônico, incurável, progressivo. Qual que é a característica principal da doença? É o depósito de proteína beta-amiloide nos neurônios, assim como a formação de placas senis e faixas neurofibrilares, que em última instância vai levar ao quê? À morte dos neurônios. E o que acontece quando a gente vê a questão da doença de Alzheimer? Que as medicações propostas para a doença são muito poucas. Foi gastado bilhões de dólares para achar uma cura para a doença de Alzheimer, mas até hoje, desde 2003, nenhuma droga foi autorizada para ser usada na doença de Alzheimer. Pelo contrário, alguns estudos clínicos com as medicações que vão retardar a formação das proteínas beta-amiloides nos neurônios, pelo contrário, acelerou a doença. E mais à frente, nós vamos responder por que isso aconteceu. Então, não existe medicação disponível. As medicações que existem, que são os anticolinesterásicos e os bloqueadores de canal de cálcio nos neurônios, que é a última classe de drogas que foi descoberta, tem alívio apenas sintomático. Ela não muda a história natural da doença, não diminui a progressão, enfim, ela não muda a história natural da doença. Mas então você fala, mas por que eu vou aprender sobre doença de Alzheimer se ela não tem cura? Porque a gente quer mostrar aqui no decorrer desses vídeos que ela pode ser sim prevenida. E o que a gente vai mostrar também é que existe uma abordagem multidimensional de vários fatores, seja uma nutrição adequada do cérebro, a diminuição de fatores neuroinflamatórios, a diminuição da hipersensibilidade à insulina, principalmente no paciente diabético, a gente precisa melhorar isso aí. Retirar agentes que são tóxicos, nós vamos também destrinchar isso de pouco a pouco. Tirar micro-organismos que aceleram a formação dessas proteínas beta-amiloides. Como a gente vai ver, essas proteínas são uma proteção do cérebro para não deixar avançar a lesão dos neurônios. Então é como se fosse uma morte programada dos neurônios para que essa lesão não alcance mais neurônios e que a doença possa ser controlada. Mas o que acontece é que o diagnóstico é feito de uma forma tardia, onde já existem muitos neurônios comprometidos e existe a queixa. E a gente vai ver que a queixa principal, a queixa principal na doença de Alzheimer é o prejuízo na memória episódica. Então é muito comum o paciente ficar repetitivo, repetindo as mesmas frases, contando as mesmas histórias, geralmente as histórias do passado, muito comum, é o que mais chega para nós no consultório. Também é muito comum os pacientes reclamarem que falta, vamos dizer assim, na ponta da língua aquela palavra, então o repertório de vocabulário dele vai sendo diminuído aos poucos. Numa fase progredindo nas suas fases, ele começa a esquecer o nome de pessoas. Primeiramente ele esquece o nome de pessoas distantes, depois ele começa a esquecer o nome de pessoas próximas. Isso também é uma queixa muito comum.
E como a gente vai ver, além do distúrbio de memória, precisa haver outra função cognitiva comprometida. Mas nós vamos focar aqui na questão da memória. Então eu falei da questão de lembrar, de se esquecer das palavras difíceis. O paciente já não acompanha, por exemplo, uma história do livro, porque ele perde o fio da meada do livro, então ele não consegue acompanhar a história de um livro. Muito comum também o paciente esquece de fazer as suas atividades diárias, as suas tarefas, esquece os seus compromissos. Essas são as queixas de memória mais comuns, né? E além disso tem que ter uma alteração em outra função cognitiva. Então vou pontuar algumas. Uma é a desorientação no tempo e no espaço, ou seja, no tempo o paciente não lembra que dia que é hoje, não lembra o ano, não lembra o mês. Se a gente perguntar as horas para ele, ele já não consegue lembrar. Desorientação no espaço, ele não sabe o país que ele está, ou a cidade, ou o estado. Por exemplo, se ele vem num consultório onde o prédio tem andares, ele já não sabe falar o andar do consultório, então ele tem uma desorientação no espaço. É muito comum os pacientes trazerem para nós que esse paciente já começa a se perder no bairro, então é um risco, né, para esses pacientes com doença de Alzheimer, mesmo em bairros conhecidos, ele se perder. Lógico que no primeiro momento, por exemplo, o paciente que é mais independente, que ainda dirige, vamos dizer, numa cidade como Belo Horizonte, ele começa a perder os caminhos, começa a dar voltas, começa a se perder nos bairros, isso nas fases iniciais. E nas fases finais, o paciente já não consegue nem se encontrar no próprio quarto, ele já não sabe onde é o banheiro, ele não reconhece, por exemplo, a casa como sua, ele lembra da casa dele lá do passado. É muito comum essa característica nos pacientes com doença de Alzheimer, lembrar basicamente as coisas que aconteceram num passado muito distante. E outras funções cognitivas que podem se perder, por exemplo, a capacidade de fazer cálculo que às vezes ele sabia fazer com tranquilidade e ele já não consegue fazer. Por exemplo, o paciente começa a receber o troco de forma errada e isso é um motivo às vezes para ele receber golpes e perder dinheiro. Outra função cognitiva que é muito comum perder, a função visoespacial, está muito diretamente relacionada à memória, mas o paciente não consegue se encontrar, por exemplo, fazer um desenho, mesmo com um modelo de forma de cópia de desenho, às vezes ele não consegue fazer. Um teste muito comum que a gente faz é o teste do relógio, que é colocar os números e o ponteiro do relógio marcando uma hora específica. O paciente perde essa capacidade conforme a progressão da doença. E o que eu queria falar é o seguinte: existem algumas ferramentas de triagem que podem ajudar no diagnóstico desses pacientes e que geralmente é realizado pelo médico. São testes simples e os mais comuns, eu vou pontuar aqui, são o mini exame do estado mental, a lista de figuras do SERAD, a fluência verbal, seja para animais, frutas ou de uma letra, por exemplo, a letra F, o teste do relógio que eu já comentei. Então estes são os, vamos dizer assim, os testes mais usados que o geriatra faz. Em alguns quadros, o médico pode ter dúvida diagnóstica, principalmente nos quadros iniciais e leves, ou pessoas com alta demanda cognitiva, pessoas que têm uma escolaridade muito alta, pode ser mais difícil fazer o diagnóstico. Então, às vezes, a gente prescinde de fazer o quê? Pedir uma avaliação neuropsicológica, que são testes mais elaborados, que vão ter mais fidedignidade para mostrar os déficits desse paciente. E o que a gente fala? O prejuízo de memória em si não é diagnóstico para doença de Alzheimer, mas ele é necessário. Queixa de memória e mais uma função cognitiva, conforme eu falei para vocês. Mas essa alteração de memória tem que ter comprometimento nas atividades de vida diária. Ou seja, o paciente não consegue lembrar dos compromissos, data, ou seja, esse prejuízo de memória está atrapalhando a vida dele, no funcionamento dele. Por exemplo, ele já não consegue, muito comum,
a queixa de que o idoso ou a idosa não está conseguindo fazer a refeição, ou deixa a comida queimar, ou esquece os passos, porque tem toda uma sequência lógica. Então esses pacientes sofrem de uma disfunção executiva, eles perdem a habilidade de se programar e de colocar, vamos dizer assim, um alimento na ordem correta, com os ingredientes corretos, por exemplo, fazer um arroz, né? Esperar o tempo de cozimento. Então a queixa muito comum desses pacientes é prejuízo nas atividades instrumentais de vida diária. As que mais comuns são essas que pontuei. Então, compromissos, datas, fazer uma refeição, preparar uma pequena refeição, ou cuidar das suas finanças. O paciente perde a capacidade de cuidar das suas finanças. E para o tripé diagnóstico, a outra porção muito comum, outro sintoma muito comum são as síndromes comportamentais, os sintomas comportamentais. Os sintomas comportamentais, eu vou falar de alguns, os mais comuns na nossa prática. Existe uma avaliação, chama inventário neuropsiquiátrico, que os psiquiatras e os clínicos usam, que pode orientar a abordagem desses sintomas comportamentais. Eu vou falar agora dos mais comuns. Um dos sintomas mais comuns é a apatia. A apatia que é uma indiferença. O paciente não tem vontade de fazer nada, ele só fica na dele, para ele tudo tá bom, ou fica só sentado, ou só assiste TV, ou em quadros graves não quer nem sair da cama. O paciente perde a interação para as pessoas, então ele não tem ânimo nem para conversar com as pessoas. Esse é um dos sintomas mais comuns e responde mal aos tratamentos. Outro sintoma muito comum é a depressão ou disforia, que pode levar à apatia, mas nem sempre. A apatia pode ser um sintoma isolado do Alzheimer, mas a depressão pode levar à apatia. Mas a depressão tem um sintoma emocional, há sofrimento no paciente, ele queixa tristeza, ele fala que está deprimido, ele fala que está angustiado, que a vida está vazia, pode reclamar de uma angústia, uma sensação de vazio. E é importante nesses quadros, principalmente na depressão maior, muito comum o comprometimento cognitivo nos pacientes com depressão maior. E a gente chama esse quadro de pseudodemência. Pacientes deprimidos que tratam e melhoram. Mas isso também pode ser indicado um fator de risco para a doença de Alzheimer e para o comprometimento cognitivo. Outro sintoma muito comum é a agitação psicomotora junto com a agressividade. O paciente fica inquieto, fica tenso, não para, ou conversa muito, demanda muito cuidado das pessoas, fica chamando as pessoas ao mesmo tempo, fica andando de um lugar para o outro. Então a agitação é um sintoma muito comum. Em alguns quadros, o paciente pode pedir, por exemplo, eu quero ir para casa, fica falando isso o tempo inteiro. Realmente é muito difícil. Você tem que tentar distrair, levar para outro lado. Outra questão é a agressividade, pode haver agressividade física ou agressividade verbal, xingamento, mesmo naqueles pacientes que eram tranquilos, pacíficos, mas eles mudam o comportamento deles. E eu esqueci de falar, sintoma disfórico, depressivo trata com antidepressivo e esses sintomas de agitação trata com antipsicóticos. Outros sintomas muito comuns são os delírios. Os pacientes têm ideias erradas, ideias imaginárias. Os mais comuns são o delírio de infidelidade pelo cônjuge, que ele está sendo traído, e o delírio de roubo, que estão roubando as coisas deles ou roubando o dinheiro dele. É também uma queixa muito comum. Outro sintoma comum são as alucinações, que são o quê? Ideias, não são ideias, mas uma interpretação errada dos órgãos do sentido. Então, por exemplo, existem as alucinações visuais, que é ver coisas que não existem, só ele está vendo aquilo. As alucinações visuais mais comuns é de pessoas que entram, crianças ou mesmo monstros, né? E tudo depende do tanto que o paciente está sofrendo. Por exemplo, ver monstro é pior que ver uma criança. Então, assim, talvez a medicação seja mais necessária, antipsicótica, naqueles que estão sofrendo mais. A outra alucinação que é muito comum às vezes, ver
animais no leito, que pode estar atrapalhando, ou que está conversando com pessoas. É um pouco menos comum. Outro sintoma comportamental muito comum é a ansiedade. O paciente está a todo momento tenso, está irritável, nervoso. Você vê que ele está preocupado com alguma coisa, o tempo todo perguntando como é que está. Enfim, então a ansiedade é um sintoma muito comum. E para terminar, eu acho que vamos parar por aqui, os distúrbios alimentares. O paciente pode tanto recusar o alimento, como comer demais. E uma coisa que é muito comum nas demências em geral, principalmente na demência frontotemporal, é a preferência por alimentos doces. Mas vamos dar ênfase na doença de Alzheimer. Tá bom? Então, o que eu queria falar é isso, mostrar que o Alzheimer tem um tratamento, que a abordagem é outra e que a gente vai falar aqui há tempos, né? Por que eu digo isso? Na prática de consultório era muito comum o paciente vir com queixa de memória e eu não poder fazer nada por ele. Olha, não é Alzheimer, mas ele fala assim, mas e o meu problema, né? E a minha memória? O que eu vou tomar para a minha memória? Então a gente vai ver que é um protocolo americano da Universidade da Califórnia, onde eles viram essa avaliação multidimensional e que teve melhora também naqueles pacientes com transtorno cognitivo leve, ou seja, comprometimento da memória sem acometimento das atividades de vida diária. E mesmo naqueles pacientes com comprometimento subjetivo da memória, ou seja, nos testes de triagem ele faz tudo bem, ele não vai mal nos testes de triagem e não tem comprometimento nas atividades de vida diária, mas tem a queixa subjetiva de memória. Então esses pacientes também podem ser melhorados por esse protocolo. Então, esse é o primeiro vídeo, espero que você nos acompanhe, digo que vai valer a pena para você também, tá bom? Na medida possível, compartilhe esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida ou um comentário, deixa na área de comentário e deixa o gostei. Muito obrigado.